pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero saber se você sabe incentivar uma pessoa a ler. Você sabe incentivar crianças a ler? Você sabe incentivar os seus amigos a ler? Às vezes você quer compartilhar esse seu amor pela leitura. Eu acho que não sei se dá pra ouvir o barulho. Eu espero que não dê. Que é o barulho que atrapalha. E agora todo mundo resolveu conversar alto. Muito bom. Enfim, eu quero saber se você sabe incentivar essas pessoas que você gosta a compartilharem de uma atividade que você gosta muito e às vezes não sabe como fazer ou se você está fazendo certo. Porque eu tenho certeza que a maioria de nós tenta incentivar os outros a ler também, porque a gente quer compartilhar esse amor, que é o amor pela leitura. Mas aí eu vim aqui dar algumas dicas para vocês de como incentivar as pessoas a ler. Uma dessas dicas, a primeira delas, é a cultura familiar de leitura. Tem muita gente que cresceu numa família que não tem pais leitores, não tem irmãos leitores, não tem ninguém que gosta de ler. Tem gente que acha até que é perda de tempo, é perda de dinheiro. A gente tem de tudo nessa vida, né? Mas assim, a cultura familiar, ela é muito importante. Não só porque você cresce vendo as pessoas que você admira a ler também, né? E coisa e tal. Mas assim, a cultura familiar, ela é importante porque ela incentiva a... Como é que fala? Te instiga, sabe? Ela cria essa curiosidade no leitor. Mas ela não é tudo. Porque eu, por exemplo, eu não cresci numa casa de leitura. Minha mãe lia bastante, mas na época de solteira. Depois que ela casou, né, teve 2 filhas, depois teve mais um. Fica meio complicado você ler, eu entendo totalmente, mas assim, ela não é tudo. Eu acho que uma das coisas que essa cultura familiar pode fazer, por exemplo, não é só lendo livros em casa, tendo uma estante na sua casa, esse tipo de coisa. Eu acho que ela pode começar também na hora de você frequentar bibliotecas, por exemplo. Tem muitos pais que às vezes nem conhecem as bibliotecas da cidade e é uma coisa que você pode fazer pelo seu filho ou então você pode fazer pelos seus pais, pelos seus amigos, pelos seus irmãos mais novos, seja lá quem for, sabe? Frequentar lugares que tenham livros. Não só bibliotecas, mas livrarias, por exemplo. Eu cresci frequentando muito livraria e eu adorava chegar na livraria e ver aquele monte de livro que tinha lá e falava assim, nossa, um dia eu quero ter um lugar desse jeito, porque é um lugar gostoso, aconchegante, aí você vê tantos livros e aí você começa a pensar na possibilidade que esses livros têm de levar você a outro mundo, sem você viajar fisicamente. E acho que uma das coisas mais legais no incentivo da leitura é quando você começa a mostrar para essas pessoas que você quer incentivar que a literatura, ela é como se fosse uma série, como se fosse um filme, como se fosse uma música, só que ela é completamente diferente desses tipos de entretenimento, porque é você que vai criar esse mundo. O autor, ele vai te dar algumas diretrizes e você que vai criar todo mundo do livro na sua cabeça. Então, assim, é uma coisa tão diferente e tão empolgante ao mesmo tempo, porque, por exemplo, quando a gente começou a ler Harry Potter, não tinha, assim, no meu caso já tinha filme, mas quem começou a ler que ainda não tinha filme, você não tinha ideia de como era a escola, você não tinha ideia de como era os arredores, como que eram as roupas, como que eram os personagens, como que funcionava tudo. E aí a própria narração vai te dando algumas pistas de como as coisas funcionam e cada um cria a sua própria Hogwarts, cria seu próprio universo mágico. E aí quando vai pro filme você vê, nossa, era totalmente diferente do que eu imaginei, ou então, nossa, é muito melhor do que eu imaginei. Seja lá como for, eu acho que a literatura, ela possibilita essa criação, essa criatividade, a imaginação da gente, e eu acho que é uma coisa muito interessante, não só para expandir nosso horizonte também, mas pelo próprio entretenimento, que eu acho que é uma, assim, eu gosto muito de livros, eu gosto muito de filmes, eu gosto muito de séries, novelas principalmente, eu não gosto muito de série, eu gosto de novela. E assim, ele já te dá o mundo pronto. E o livro, ele te possibilita você criar o seu próprio mundo e do jeito que você quiser, e ele pode mudar. E eu acho que é essa empolgação que você tem que passar pra pessoa que você quer incentivar a ler, sabe? Eu acho que é uma coisa muito importante você incentivar que a pessoa crie o seu universo e que ela imagine como que a história tá acontecendo e mostrar pra essa pessoa que cada livro que ela tiver, cada livro que ela lê, vai ser um mundo totalmente diferente. E, nossa, eu tô ficando até empolgada, gente. Eu acho que você tem que mostrar que a possibilidade, sabe? Esse tanto de possibilidades que você tem ao ler um livro, você vai conhecer vários mundos, várias coisas diferentes, vai aprender muitas coisas também, sem contar também que quanto mais você lê, melhor você vai ficando na sua gramática, no seu vocabulário, no seu português, ou no seu inglês, ou seja lá qual língua que você for ler. E eu acho que é um plus, sabe? É uma coisa a mais que você ganha lendo.
Outro tópico que eu quero falar são os eventos literários. E eu não falo eventos literários só Bienal, por exemplo. Você que mora numa cidade que tenha Bienal, essas coisas assim, eu acho super legal você levar os seus filhos, seus amigos, seja lá quem for, para esses lugares. Porque eles têm não só muitos livros, mas tem também muitos livros baratos, que é muito importante. E eles também têm muitos eventos culturais, muitas oficinas, muitas coisas diferentes, né? E são essas coisas que às vezes podem acabar fisgando uma pessoa. Por exemplo, você vai numa oficina de contadores de histórias. Eu já fiz um curso já de contadores de histórias e é totalmente diferente quando você vai ler um livro aplicando todas as suas técnicas de contador de história. É tipo assim, não é um bicho de 7 cabeças, mas também é uma coisa super diferente, super legal, e às vezes é nesse tipo de coisa que você vai conseguir atingir o seu objetivo de incentivar alguém a querer ler mais. Então, assim, são muitos eventos culturais que você vai encontrar que podem te ajudar a ter mais vontade de ler. Sem contar também que hoje tem muitos filmes que são lançados que são baseados em livros. E eu acho que quando você leva uma criança, por exemplo, ao cinema para assistir um filme de aventura, tá? E você fala assim, nossa, e tem livro. E aí você falar para essa criança, não, e no livro tem mais coisas, porque sempre tem mais coisas no livro. É a história original, é a história que te deu todas aquelas possibilidades e pode te dar muitas outras. Então eu acho que quando você mostra que as adaptações são baseadas em livros, as pessoas ficam pensando assim, nossa, será que tem mais coisa além disso? Será que foi realmente desse jeito que aconteceu? Então, essa curiosidade que você desperta nessa outra pessoa é uma coisa muito legal. E você vai conseguir fazer isso se você mostrar para uma criança um filme que ela gosta, uma coisa que ela já gosta. E se essa criança, por exemplo, não gosta de ler, você mostra que um filme que ela gosta, uma série que ela gosta, é baseado num livro que pode ter muitas coisas diferentes, essa pessoa vai gostar. Tipo o meu irmão. Meu irmão, ele não lê muito, mas ele gosta muito de The Walking Dead. Aí eu peguei e comprei o primeiro livro pra ele, né, porque eu sou uma pessoa muito boa. E eu sei que... tô brincando. E aí isso não entra em questão. A questão é que ele começou a ler o primeiro livro e daqui a pouco ele tava assim, nossa, eu tô muito nervoso, velho, eu tô muito nervoso. Olha, eu não sei o que vai acontecer, e não sei o quê. E, tipo assim, ele começou a pegar gosto pela leitura. Não que hoje ele continue lendo os livros de The Walking Dead, porque ele não lê, mas ele começou a ler outros livros, que são totalmente diferentes, mas que ele começou a pegar gosto pela coisa, sabe? É isso que eu tô falando. Às vezes, muitas pessoas falam que, eu não gosto de ler, porque não sei o quê, porque eu li muito na escola, era chato, não sei o quê. Gente, todo mundo pode gostar de ler. É só você encontrar aquilo que te atrai. Pode ser romance, pode ser distopia, pode ser livro de terror, pode ser suspense, pode ser não ficção, pode ser biografia, pode ser qualquer tipo de livro, mas você tem que encontrar nessas pessoas que você quer incentivar alguma coisa que desperte a curiosidade delas. E eu acho que isso que é o mais importante, você mostrar que existem possibilidades, que você não é obrigado a ler como você era na escola e que você escolhe o que você vai ler. Você escolhe aquilo que você quer se dar essa oportunidade, sabe? E outra coisa que eu acho que é muito importante no incentivo à leitura principalmente para crianças, são os gibis, mangás, HQs. Quando eu era pequena, eu lia muito gibi da Turma da Mônica. Eu tenho todos os meus gibis guardados porque eu tenho um amor incondicional por eles. E tudo bem que hoje gibi é uma coisa muito mais cara e tal, mas assim, começar assim com a criança pequena, com imagens, um pouquinho de falas e tal, e ela começar a imaginar a história e tal, é um começo, sabe? E muita gente que lê hoje começou lendo com o gibi também. Então, eu acho que é um caminho que você pode seguir, que às vezes você pode até pensar assim, mas tá ultrapassado, tem tanta coisa hoje diferente, tem internet, por exemplo, que é muito diferente, a criança pode aprender de muitas outras formas e tal. Mas o gibi, gente, você que lê o gibi, você sabe que é gostoso. Então, às vezes é uma oportunidade de você passar esses seus gibis pra frente, sabe, pra uma outra criança e mostrar pra ela que tem histórias muito legais, que ela pode aprender coisas muito diferentes e tal. E aí é nisso que eu entro quando eu começo a falar de crianças e essas novas coisas, não só apelar pro gibi, por exemplo, mas apelar pra internet. Porque hoje em dia, toda criança, você vê criancinha pequena, mexendo em iPad, mexendo em tudo quanto é telefone, e as criancinhas, tipo assim, pegam as coisas muito rápido, sabe? E eu acho que você pode usar a internet ao seu favor. Ao seu favor, assim, né? A favor dessa criança também, né? Porque você não tá pensando só em você, você tá pensando nela e na felicidade que você quer proporcionar pra essa pessoa. Então, o que você pode fazer? Você pode mostrar redes sociais pra ela, como o Scoob, como o Goodreads, como tantas outras redes que você tem por aí, que você pode mostrar que essas crianças, elas podem ver coisas diferentes, podem descobrir livros diferentes, podem ver opiniões de outras pessoas e descobrir as coisas que elas querem ler realmente em redes sociais e no YouTube também. Tem muitos canais, gente, não
só o meu, mas vocês sabem, né? Tem diversos canais muito bons, com conteúdo muito bacana, com pessoas que falam muito claramente, muito abertamente sobre aquilo que elas acham sobre os livros. E acho que para crianças, principalmente que passam tanto tempo na internet, é uma opção muito legal, porque ao mesmo tempo que essa criança vai passar muito tempo na internet, ela vai ver a empolgação da pessoa com certo livro, com determinada coisa, e ela vai falar assim, nossa, eu queria saber por que essa pessoa fica tão empolgada desse jeito. E aí ela vai lá e começa a ler o livro. Então, assim, todo mundo sai ganhando, não sai? Então eu quero saber se você sabe como incentivar uma pessoa, se você tem outras dicas também de como incentivar a leitura, se você já ganhou alguma batalha, se você já conseguiu pescar várias pessoas para você, para essas pessoas começarem a ler. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês e até a próxima!